Senhoras e senhores, estamos de volta com esse programa que anda mais ausente do que muito pai por aí, viu? Estamos de volta com o Arc Podcast, primeiro programa de 2024. Nós estivemos ausentes aí por algumas questões de quase golpe, de quebra de contrato. E eu tive que me virar para poder fazer as coisas acontecerem e não podemos dar uma continuidade como gostaríamos no Arc Podcast. Mas estamos de volta, já vamos gravar hoje, tem outra gravação para amanhã. E hoje nós temos um convidado aqui que eu até queria trazer ele mais para frente, quando o programa tivesse mais conhecido, né? Mas eu acho que a conversa vai ser muito boa, acho que a gente pode chegar num lugar muito longe. Ele é historiador, pastor e psicólogo, nessa ordem necessariamente, não é isso, Dudu? Excelente. Começou com história. Isso. Dudu, primeiro, por que tu foi pra história antes de ser pastor? Como tu chegou no lado de ser pastor e depois como é que tu chegou no lado da psicologia? O pastoreio veio assim, eu já estava fazendo faculdade de história, mas eu tive um encontro com a teologia, né? Antes mesmo do pastoreio. E a teologia, ela meio que bagunçou a minha cabeça, assim, né? Eu fiquei um pouco cético estudando teologia, né? Por isso que parece uma contradição, porque, assim, majoritariamente o curso de história forma muito ateus, né? E aí, mas eu estava caminhando mais para o ateísmo fazendo teologia. Teologia, por exemplo, me deixou mais cético, né? E assim, fazer história, por exemplo, ao contrário, foi o período que mais eu me aproximei de Deus ali na fase da minha juventude, saindo da adolescência para a juventude, foi exatamente esse período aí que eu fiz história. Então, eu sempre gostei de o historiador é conhecido como um bom, né, gente que gosta de discutir, né? Ou é direito ou é história. Né? E aí eu sempre fui muito assim do embate mesmo, eu queria saber, eu queria conhecer as coisas, eu queria entender, eu queria, sabe? Então, o curso de história me deu essa possibilidade de poder, né, discutir bastante, assim, ter discussões incríveis. E aí, no curso de história, né, na época estudei na UEMA ainda, na época era UEMA, não era o UEMA Sul. 1999. Caraca. Entrando no ano 2000 ali, na virada, quando o mundo ia acabar, e não acabou, né? Superou mais um fim do mundo. Aí eu superei esse negócio do fim do mundo e tal. Mas diz que os bancos iam bugar, tudo ia bugar, porque não tinha numeração para aquilo, e uma coisa assim. Era uma loucura, né? Que tava o mundo, né? Todo mundo esperando, e não deu nada, né? Não deu nada. Continuou. Até 2012. 2012 ia ter outro fim do mundo. Acho que de tempos em tempos aparece um falso profeta aí que o mundo vai acabar, né? Nós tivemos muito. Tivemos. Né? Homens e mulheres aí profetizando coisas que não... Aí, mas beleza. Aí eu comecei em Araguaína, na época, na Universidade Federal do Tocantins, e consegui transferir para o Maranhão, para o Estadual do Maranhão, né? Que é outra façanha muito difícil, grande, né? Mas conseguimos na época, e a gente veio, começou a estudar aqui. E a história foi isso, assim, ó, possibilidade de conhecer mesmo, né? Porque a gente sabe, hoje, o entendimento que eu tenho sobre a história é outro, né? E a faculdade ajudou muito. A faculdade foi muito... Te faz, né? Me fez questionar, né? A teoria, tudo, ir atrás e buscar. A faculdade não te dá todo o conhecimento, ela te dá ferramentas para você correr atrás, entendeu? Então, é você que vai ter que ir atrás. Né? As pessoas pensam que é na faculdade que você descobre a verdade. E não é, né? Ela te dá apenas uma ferramenta. Exato. E aí você é que vai cavar, você é que vai atrás, você que vai buscar, você vai se interessar. E aí isso me ajudou muito. Né? A faculdade aguçou isso na gente. Mas tu não é, então no caso, tu não é só... Eu acho que isso é critério para ser pastor hoje em dia, né? Então tu também fez o curso de teologia. Não. Na Assembleia de Deus você precisa ter. Mas eu já tinha antes, né? Eu já tinha começado antes. Não foi uma coisa que eu fiz por causa do pastoreio, não. Muitos fazem hoje por causa do pastoreio, né? Pastoreio, porque, na verdade,
teologia é uma coisa, pastorear é outra. Uhum. Você não necessariamente é obrigado a ter curso de teologia para ser pastor. Uhum. Mas algumas igrejas entendem que é importante que você realmente tenha o conhecimento teológico para pastorear. E eu não vejo isso como errado. Só digo que não é um pré-requisito. Não existe na Bíblia esse pré-requisito, né? O Paulo diz que tem que ser um obreiro, né? Ele tem que ser alguém dado ao conhecimento da palavra de Deus, da palavra de Deus, não a teologia, porque a palavra de Deus é uma coisa, teologia é outra. Uhum. Entendeu? As pessoas geralmente confundem que você precisa de teologia para poder ser pastor. Necessariamente não. Você vê muitos camaradas que nunca entraram numa sala de aula, são pastores assim, de verdade. Nós temos hoje muitas pessoas que são pregadores, nós temos muitos administradores em igrejas, mas muitas vezes não temos pastores. Uhum. Inclusive, é isso que eu queria. Uma das questões que eu quero falar muito contigo nessa mesa é o seguinte: sobre pastoreio. Tá querendo meter em boca, né? Não tô querendo te meter em boca, não. É porque tem muita coisa não resolvida. Cara, e aí? Me formei em teologia. O pastoreio é a minha vocação? O conhecimento é a minha vocação? Pastoreio é chamado? Como funciona esse chamado? Qualquer um pode ser pastor? Não, qualquer um pode ser pastor, não. Tipo assim, teologia é conhecimento. Uhum. Beleza. Pastoreio é vocação. Você é vocacionado e, consequentemente, chamado, né? Uhum. As pessoas até compreendem muito mal a ideia. O chamado não tem a ver com um erro que as pessoas têm muito. Dizem, o meu chamado é esse. Cara, como é que tu sabe, né? Uhum. Porque o chamado é a coisa que Deus vai fazer, o teu chamado, e necessariamente ele não vai te chamar para uma coisa que tu gosta. Esse é o grande erro das pessoas. O cara que sabe tocar e diz assim, não, o meu chamado é para ser músico. Não, tu pode tocar, é um talento que tu tem, que tu desenvolveu, um dom, beleza, ótimo. Uhum. Isso tem nada a ver com chamada. Não sei onde é que as pessoas inventaram assim, o cara prega bem, então ele deve ter um chamado pastoral. Não, ele prega bem. Uhum. Ele tem um conhecimento, isso não quer dizer, tem nada a ver com ser pastor. Uhum. Entendeu? O cara pode ser um grande pregador e um péssimo pastor. Exato. Né? Porque o pastoreio, ele é uma vocação que ele tem fundamento. Você ter domínio da palavra e ser referência e você cuidar de pessoas. Uhum. E cuidar mesmo, né? Hoje o pastor está muito ligado à ideia de ele cuidar mais do sistema do que cuidar das pessoas. Então, tem pastor cuidando mais da igreja, digamos, instituição, do que cuidando de fato das pessoas que realmente são o rebanho, que a pessoa está muito preocupada com a marca dele, que é da igreja. Uhum. Então ele não está pastoreando. Então você tem uma grande quantidade de pessoas que estão trabalhando pela marca, trabalhando pelo sistema que é o sistema religioso e tal. Acontece, às vezes você se vê fazendo isso sem nem perceber. Você se pega, de repente, lutando mais para fazer o nome da sua empresa, né? do que fazer o nome do Senhor conhecido. Você está vendo muito isso. Uhum. Quantos ministérios são fundamentados na ideia de não, vamos servir ao Senhor? Daqui a pouco o que está mais em voga não é o Senhor, é a marca. É a banda, é o grupo de louvor, seja lá o que for. Porque a pessoa se perde na caminhada. E tem muito pastor assim. Uhum. Ele está muito mais focado em fortalecer o sistema do que exercer a vocação dele, que é cuidar de pessoas, que é pastorear pessoas, não só pregando, ensinando, mas também, sabe, ouvindo, escutando, cuidando, intervindo. Muitas vezes você vai ter que levantar de madrugada para levar aquele irmão no hospital, passou mal, não tem ninguém, é você mesmo. Uhum. Entendeu? Então, são esses cuidados que o pastor precisa entender, precisa cuidar de gente, precisa ter paciência para ouvir gente, para tolerar pessoas. O pastor que não tiver isso, eu prefiro cuidar de bicho do que cuidar de gente. Cara, então tu vai ser fazendeiro, faz uma chácara aí pra ti, coloca bicho e tal. Mas se você quiser ser pastor, você tem que cuidar de gente, amar pessoas. Você vê muitos pastores terminam o culto, ele terminou de pregar, ele entra no carrinho dele, vai pra casa dele e o mundo que se acaba. Entendeu? Ele não tem contato com as pessoas. Tipo, você não tá pastoreando, porque pastorear é cuidar. Tem o título de pastor e tem a pregação, mas não tem a vivência literalmente ali
de cuidar de pessoas. Você precisa gostar de pessoas, sabe? De ouvir pessoas, ter tempo para, sabe, estar ali com elas, ouvir, orientar, e tem que essa orientação ela tem que ser bíblica. É por isso que o pastor ele tem que ter domínio da palavra. Porque ele não dá conselho baseado na experiência dele, ele dá conselho baseado na palavra, que pode estar relacionada pode ter uma forte relação com a vida dele, porque aconteceu na vida dele, mas aconteceu na palavra, então é isso que eu vou falar. É por isso que a Bíblia é um pouco pesada em algumas coisas, né? Diz assim, aquele que fizer um dos meus pequeninos se desviar, é melhor que o cara cometa suicídio. O que ele está fazendo é cruel demais. E ele está falando exatamente para pastores, líderes, ele está falando para as pessoas que manuseiam um conhecimento, que são conselheiras. Você dar um conselho errado é tão perigoso, é tão mortal. Aliás, é ainda mais mortal que você pegar uma arma e dar um tiro na cabeça da pessoa. Só para ter uma ideia. Que você pode destruir gerações. Porque você destrói gerações. Aquele conhecimento errado permeia. Entendeu? Então é muito mais danoso você dar um conselho errado, como você vê muitas pessoas. Às vezes você vê a pessoa, é muito mais fácil você dizer para uma pessoa, cheguei com um problema no meu casamento, mulher separa. Larga esse cara, tem muita gente. Ele não te faz feliz. É muito fácil dizer isso, entendeu? E tipo assim, não, espera aí. Você tem que ir na palavra, cara. Se você fugir disso, você tá pegando aquela pessoa e pode estar destruindo a vida. Assim como quando a pessoa diz, mulher casa com fulano é uma pessoa tão boa, rapaz, toma cuidado, você pode dar um conselho mortal. Às vezes a mulher tá lá apanhando o cara depois, sabe? Você aconselhou o caso. Você foi a mola propulsora desse negócio, né? Você que foi lá e... Então, a melhor coisa, eu digo isso muito lá na igreja, digo assim, não dê conselho se Deus não estiver te guiando. Não dê conselho pra ninguém. Porque hoje você vê, acho que isso é coisa da internet mesmo, né? Todo mundo virou expert, né? Nós temos muitos especialistas. Assisti 2 vídeos ali no YouTube, já sou expert no assunto. Aí o cara sai dando conselho. Esses caras estão na internet ensinando umas coisas assim que você fica olhando, não tem nem um pingo de fundamento. E você fica pensando assim, rapaz, e um bocado de gente acredita, entendeu? Esse é o grande lance. Nossa, o pior é... A gente vai nós vamos entrar em temas aqui bem complicados. Então, porque, por exemplo, eu vejo algo, eu não vou citar, não. Eu tenho vontade de citar, porque, enfim, a pessoa já é muito... Tudo bem aí, ou minha senhora? Inclusive, hoje, só uma pausa aqui, minha senhora tá microfonada, dá um oi aí. Olá! Finalmente estou participando. Podcast, né? Sim, onde eu... Sem interferência. É bom demais, né? Graças a Deus, tá doido? Tem alguns pastores que, inclusive, hoje são intitulados como pastores coaches e tudo, que eles têm um apelo muito emocional para a vida das pessoas. Assim, a gente já ouviu fala-se, quando eu dizer a fala, todo mundo já vai saber quem é. Da sua vida, Jesus, como é que é? Da vida de Jesus, você é o centro. Cara, doideira mesmo. Me mata, bicho. Você é o ponto fraco de Deus. Nossa do céu. O mais louco é que o cara não te dá uma referência bíblica dessa loucura. Né? Exatamente. Mas aí o povo acredita. Porque tá ferido emocionalmente, aquilo acho que soa como um bálsamo, assim, como uma coisa que... É porque no Brasil, na verdade, as pessoas aprenderam tipo assim, a escutar as pessoas se utilizando do argumento da autoridade da pessoa. E não do que ela tá falando. O argumento dela não é visto, não é analisado. A Bíblia cita os bereanos que Paulo pregava e eles ficavam conferindo, né? Aquilo ali é a atitude mais concreta e mais adequada que um cristão precisa ter. Mas eles ouvem e dizem, mas quem falou isso foi fulano de tal. Então, é a verdade. Rapaz, a Bíblia diz que pode vir um anjo. Se ele trouxer outro evangelho que não seja o que está ali, seja considerado maldito, né? E a igreja pegou esse costume da política, né? Que na política é assim que acontece. O carisma do líder. É a pessoa, quem está falando, não o que está falando. Então, se o fulano falar isso aqui, não importa. Foi ele que falou, então ele é uma pessoa incrível. Então aquilo ali é verdade. Eu tô vendo, esses dias tá aparecendo muito. E você vê isso exatamente na igreja. Um cara, às vezes tem um pregão, vem pregando coisas boas até ali. Aí quando ele começa a pregar heresia, a heresia continua sendo a verdade. Porque é ele que está falando. Não é o que ele falou, mas é quem está falando. Isso é um problema no Brasil.
grave. Tá aparecendo muito na minha timeline ultimamente o Pablo Marçal, né? Só que a galera criticando ele, assim, das coisas absurdas, que ele tava dentro do helicóptero, o helicóptero ia cair, ele chegou pro piloto e falou, calma, eu tô aqui. E aí ele dominou a situação do helicóptero não cair, apareceu ele dizendo que ele sabe qual foi a real causa do acidente do Ayrton Senna. Um monte de coisa, assim, que ele fala que você vê que são descabidas da realidade, mas a galera paga 5, 7 mil pra estar com o cara, entendeu? É tipo assim, eu não tenho nada contra o camarada ser pastor e ele ser coach. Ele só precisa ter cuidado de usar, né, essa área coach dele no lugar certo. A igreja é você pregar a palavra, não é o que você pensa, o que você acha, mas é para você ensinar a Bíblia. Então, se você souber distinguir isso, terminou o culto, não vou dizer nem na igreja, vou dizer no culto. Uhum. O culto não é para você estabelecer técnicas cultes, o culto é para você adorar a Deus e para que Deus fale conosco através da palavra. Esse é o fundamento de um culto. Uhum. Então eu não posso pegar e trazer técnicas de culto. Eu já vi igrejas que fazem até stand-up, né, na hora do culto. Uhum. E é tipo assim, aí as pessoas... É uma reunião, isso não é um culto. Uhum. O culto ele precisa ter fundamento, porque o fundamento do culto é a própria palavra de Deus. Não tem para onde fugir. A Bíblia fala sobre culto, é aquilo que a gente tem que fazer. Uhum. Nem a mais e nem a menos. Faça o que está ali. Você pode fazer até o que está ali de maneira diferente do que uma outra igreja faz, não tem nenhum problema. Desde que você não tire o fundamento. Uhum. Né? Aí beleza. Mas você é um coach, maravilha, beleza. Faça uma reunião à parte do culto com sua igreja, ensine para eles todas as técnicas que você acha. E desde que ela tenha fundamento bíblico, né? Eu sempre digo isso. Não tem problema você ser coach, não vejo nenhum problema nisso. Uhum. Eu acho que alguns coaches ajudam muito algumas pessoas e é legal, desde que ele consiga... você vai ver, as grandes ciências, todas têm fundamento na palavra de Deus. Ciências humanas, tudo tem fundamento na palavra. Uhum. Então, tipo, se o cara consegue pegar um pouco de ciência, Bíblia, juntar e realmente passar um conhecimento que tenha fundamento ali, cara, não vejo nenhum problema nisso. Até aí. Agora, quando você confunde as coisas e o culto deixa de se viver aquilo que o culto precisa viver para você fazer ali um ambiente coach, eu acho um perigo, porque na verdade a ideia do coach é uma ideia, querido, do curso de administração, entendeu? Ele vem exatamente daí. A formação de empreendedores, de líderes e tal. Isso é legal. Uhum. Não tem nenhum problema no lugar certo. Entendeu? Agora, no meio do culto, você está inventando, trazendo, por exemplo, até filosofia. O camarada que diz assim, a ideia do cara, uma ideia que ele traz, por exemplo, falou desse camarada que diz que de Deus nós somos o centro, né? Ele está querendo falar, a ideia dele é passar a importância que o indivíduo tem, né? Legal isso. Uhum. A importância ali, para quê? Mas da administração, do negócio que ele está fazendo. Uhum. Entendeu? Biblicamente, você não vai ver fundamento nenhum para ele dizer isso. Uhum. Nenhum. É tanto que morre e vive pessoas o tempo todo e Deus continua sendo Deus. Não precisa de mim, nem de ninguém. Uhum. Então a vida continua, entendeu? Deus é... Então, tipo, a pessoa acha que nós somos o centro de Deus, é perigoso demais, porque eu estou tentando humanizar Deus, né? Uhum. Acho que é a maior falha do ser humano que eu vejo isso. É uma tentativa absurda de tentar colocar em Deus comportamentos humanos. Uhum. Como se ele sentisse como a gente A gente, como se ele percebesse como a gente... Que é uma limitação que a gente tem enorme. Uhum. Eu não posso botar essa limitação em Deus. É como muita gente fala sobre a existência de Deus, colocando ela exatamente dentro da nossa estrutura, dentro da nossa realidade. Nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Não tem como isso dar certo. Uhum. Eu tô falando do Criador, né? Então, tipo, uma vez o professor, até na faculdade, o professor falou assim, Deus não existe, não sei o quê, tal, curso de história. Eu falei assim, eu concordo com o senhor, Deus não existe. Nossa. Aí, que todo mundo sabia que eu era crente, que história é essa, doutor? Deus não existe, ele é. Existir, você, tá, a cadeira existe porque ela foi criada em Deus. Uhum. Deus é o criador, então ele não existe, não. Tudo que existe porque ele é. Eu lembro que ele disse a Moisés, e Moisés perguntou, eu digo o quê pro faraó lá? Eu digo, quem foi que me enviou? Eu digo, como é que é? Diga que eu sou, te viu, aquele que é. O grande eu sou. Ele nunca disse que ele existia. Uhum. A existência é dele. Ele é a existência. Uhum. Entendeu? Tudo existe porque ele é, entendeu? Então, se eu disser que ele existe, alguém criou ele, né? É. E aí que tá a loucura.
A soberania, a gente não entende a soberania nesse sentido. Tem um conceito da física que eu acho muito legal. É que, assim, se a gente pegar, imagina um espaço e 2 pontos no espaço. E a física diz que a menor distância entre esses 2 pontos é uma reta. E a nossa vida é essa reta. Ela tem um início, ela tem um meio, ela tem um fim. E aí a gente pensa que o Senhor é desse jeito. Tanto é que quando a gente pensa, o tempo do Senhor, quando foi que o Senhor surgiu, nossa cabeça ela dá um negócio. Porque o que a gente conhece de reta, o que a nossa vida é muito pouca distante diante do que... E isso é muito linear, enquanto o Senhor é todo aquele espaço, ele não é só uma reta, então a gente não entende Deus, quem é o o Senhor espaço todo. Em que estão o ponto A, o ponto B, ali a reta. E todo o espaço ao redor e tudo, porque, além do espaço. Você imagina, Deus ele é um ser atemporal, ele está fora desse tempo. O tempo é ele mesmo, o tempo. Entendeu? Nós somos temporais. Por quê? Porque nós temos tempo, nós temos exatamente o que tu falou. Início, meio e fim. Qualquer ser humano, ninguém vai viver eternamente, por mais que queira, não vai. A vida eterna é algo divino, entendeu? Ela não está nessa estrutura aqui. Não está nessa dimensão que nós estamos. Nessa dimensão que nós estamos aqui, nós somos temporais. Ela vai passar a vida, qualquer coisa vai passar. Qualquer coisa. Ele diz assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Sim. As palavras do Senhor são fora do tempo. Sim, fora do tempo. São tão fora do tempo que coisas que foram ditas há, sei lá, 3, 4 mil anos atrás, na Bíblia, caramba, até hoje é uma verdade. Até hoje, sabe, passa o tempo, transcende o tempo. Toda a verdade bíblica, ela transcende o tempo. Ela não envelhece. Ela não envelhece, são fundamentos para a vida. A Bíblia não diz coisa só para cristão, a Bíblia diz coisa para todo mundo, entendeu? Tem fundamentos na Bíblia que não é para um grupo específico, é para toda a humanidade. Então, independente de eu ser cristão, ateu, seja que lá, meu amigo, o fundamento é para todos. Por exemplo, a lei da semeadura é para todos. Você não precisa ser cristão para colher. Você planta o bem, você vai colher o bem. Não é porque você é cristão, não é porque você está salvo. E daí, por isso que a Bíblia diz que Paulo já diz, salvação não é pelas obras, para que o mundo se glorie. Porque se fosse por isso, entendeu? Olha o segredo da coisa. Mas ali é um fundamento para a vida inteira. É um fundamento eterno. Então é isso que a gente precisa ter cuidado, os coaches precisam ter cuidado, porque você acaba, sabe, fugindo da realidade. Então não é nenhum problema tê-los, acho que são fundamentais. Por exemplo, na igreja nós precisamos ter empreendedores, na igreja nós precisamos ter pessoas, nós temos líderes na igreja que eles precisam ter uma visão realmente até positiva da realidade cristã, não tem nenhum problema. Mas quando você usa isso dentro da estrutura do culto, e aí você concorre por uma coisa chamada humanismo. Que é ou perigoso. Antropocentrismo, que é extremamente perigoso. É basicamente a vida americana. Exatamente. Então você começa a vir para essa visão muito, muito perigosa da vida, que você começa a tirar Deus do centro e começa a colocar o homem. As igrejas hoje, elas estão vivendo exatamente essa ideia. Se constrói a igreja, se organiza, se decora a igreja pensando nas pessoas e não em Deus. Não, nós temos que fazer isso aqui porque atrai pessoas. Sabe? Isso aqui atrai muita gente. É uma coisa que eu acho interessante. Podem até dizer que eu sou doido, né? Porque a Bíblia é totalmente contrária disso. Deixa eu te explicar. A Bíblia fala de uma porta estreita e uma porta larga, né? Ok. E ela diz uma coisa interessante. Ela diz assim, mas a porta larga, né? E o caminho, né? Caminho espaçoso e tal. Ele fala que aquilo ali é como se fosse uma estrela. Eu até digo assim, a porta, zona larga, todo mundo entra facilmente, sem se bater um no outro, né? Você entra e não tem, ninguém se machuca ali, porque é muito larga, todo mundo pode entrar. Lá não tem esse negócio de, não, a porta larga, qualquer um pode entrar. Você pode ser satanista e entrar nela, você pode ser qualquer coisa que você quiser ser e entrar nessa porta. Na porta estreita, não. Na porta estreita, a bagagem que tu tá trazendo lá do mundo não passa naquela porta, entendeu?
É como se Deus Não passa. É uma peneira aquilo. É como se Deus apreciasse as pessoas que chegam a ter ele de mala e cuia vazia. Assim. Exatamente, sem nada. Então, tipo, o camarada vai entrar por essa porta larga? Não, você entra com qualquer coisa, com tudo seu. Tudo. E o caminho é só descida, entendeu? Aquele asfalto delicioso, cheio de árvore, bonitinho. E tu vai descendo o caminho lá, que quando tu passa por essa porta, é assim. Totalmente diferente do caminho da porta estreita. Totalmente diferente. Difícil de chegar, difícil de Porque a passar. porta é estreita, ruim de passar, é só o vão. Passa você agoniadinho assim, vapo, se rasgando, ainda machuca as costas, entendeu? Quando você vai passar no vão. Quando você chega lá, é uma subida, meu amigo, assim, entendeu? Sem asfalto, só buraco, sem planta na caminho, às vezes sem água para beber. É essa, e tu vai ter que subir aquele negócio. E a Bíblia diz assim, são poucos que entram por essa porta estreita. São poucos. Poucos mesmo. Poucos. E quando fala da porta lá, diz, são muitos que entram. E eu vejo isso no Brasil, nas igrejas hoje, porque você vê assim, as pessoas afluindo para. Você desconfia logo. Eu fico, tem um negócio aí. Porque tem uma facilidade. E é a hora que você olha assim, peraí, que evangelho é que nós estamos proporcionando para as pessoas? Será que nós estamos gerando homens de Deus mesmo? Que os caras que têm coragem de morrer mesmo por causa de Cristo, será que nós temos hoje? Ou nós estamos gerando, sabe, os caras sem pingo de visão que estão ali por causa deles, para eles, por meio deles. Né? Nesse quesito aí que tu falou agora, tem uma coisa que eu sempre te ouvi falar, eu queria muito conversar com você sobre, que é a maneira com que você fala do título Emanuel de Jesus. Emanuel, Deus conosco. Todo mundo fala isso com um alívio tremendo, e não que não deva ser. Mas e aí, é fofinho desse jeito? Não, o Emanuel é terrível, né? As pessoas, elas falam de Emanuel, eu fico olhando, o cara colocou banda Emanuel, não sei o que, igreja Emanuel, não sei o que, Emanuel. Cara, Emanuel é um negócio duro. Entendeu? As pessoas, é o maior fracasso da geração, eles colocam Emanuel quando fala Deus conosco, né? Deus aqui, Deus presente e tal. E as pessoas falam disso assim, como se fosse fofinho mesmo, né? E não. É difícil. Você vê os discípulos, você vê Jesus ali, os discípulos, todo mundo pensa aquela coisa muito fofinha, porque você não coloca isso na realidade, entendeu? Você coloca isso no âmbito, sabe, muito poético ali, muito... É bonito, não. Emanuel foi difícil pra caramba pra Pedro. Foi difícil pra caramba pra João. Foi difícil, meu amigo, porque o cara teve que largar tudo. Família, largou tudo. Você pensa que isso é fácil? Para andar na rua com o cara, para ir andar na rua, pregando palavra, ajudando, dando comida para os outros na rua. É muito bonitinho falando, quando você vai e pega o texto ali. E, meu amigo, na prática, o evangelho, Deus conosco, é de matar, entendeu? Deus conosco, imagina um Deus santo, e você tem que andar com ele, no padrão dele, entendeu? Então, a santidade dele vai te expor. Você começa a andar com Deus ali, não, tô andando com Deus, rapaz, tá andando com Deus, continua com o mesmo comportamento imoral. Peraí, o cara, não, tô andando com Deus, passo o dia no Instagram. Como é que tu tá andando com Deus? Eu não consigo nem entender isso. Não dá nem de colocar na mesma frase isso, entendeu? E você vê as pessoas dizendo, eu tô andando com Deus, irmão, todo dia, e continua mentindo. Né? É a coisa mais louca do mundo. Você vê, os discípulos andavam com Jesus e Jesus facada. Ao ponto que teve uma vez que Jesus pregou uma coisa tão pesada e o povo começou a sair. João 1. A galera começou a vazar. Então vamos, aqui não dá pra não. Esse cara é lá, o negócio de comer a carne do outro, tomar o sangue. Que negócio é esse, cara? Esse cara é canibalismo. Que loucura é essa? Certo aí. Né? E ele pegou isso assim, cara. Aí ele pegou isso assim. Aí Jesus disse assim: vocês, olhou para você, não. E aí Pedro vem e diz uma coisa, Mara, pra quem, né? Ele não diz, às vezes as pessoas dizem, nem o texto, pra onde? Não, lá tá escrito, é pra quem. Eu irei. Pra quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Olha aí. Os caras estavam apanhando ali. Os caras estavam sofrendo. Mas os caras entenderam, sabe? A coisa mesmo. Sabe? Muitas coisas eles não entenderam, né? Eles vieram entender depois do batismo do Espírito Santo, que foi mais real.
que eles foram cheios do Espírito Santo ali e tal. Mas você vê que os camaradas entenderam que ali não tem pra onde eles ir, a vida deles ali. Então você vê que eles estão falando de coisa pesada, irmão. Você tá entendendo? Ele tá falando de coisa de amanhã eu não sei o que eu vou comer, amanhã eu não sei o que eu vou vestir. E tu vem dizer pra mim que isso é fácil. Não é. Não é fácil, vamos ser sinceros, né? Então, Deus conosco é pesado. A gente tá falando de abrir mão completamente. Estamos falando do que ele mesmo disse, negar-se a si mesmo. Você vai morrer, literalmente ali. Você vai morrer, todas as suas vontades, e às vezes até fisicamente. Você vai morrer por amor a Cristo. Rapaz, você acha que isso é fácil? Não tem cabimento a pessoa achar. Eu fico olhando as pessoas falando de Emanuel com uma fofura muito grande. Né? Eu digo, esse cara ainda não entendeu o que é Emanuel, não entendeu o que é. E falar sobre isso, bem que nós estamos falando, de servir a Deus, tem gente ensinando totalmente o contrário. Não, o que a gente tá falando aqui é loucura. É loucura isso aqui. Não é o evangelho de hoje, não, que você vê na maioria das igrejas. Nunca mais você vai sofrer. Aceite a Jesus, que nunca mais, não. Quando tu aceitar Jesus, é que tu vai sofrer de verdade. Tu não tá sofrendo é nada. Exato. Nada. O pecador não sofre nada. Ele vai sofrer quando ele entregar a vida pra Jesus, que ele vai ter que abrir mão, que ele vai ter... Até aí ele tá fazendo tudo que ele gosta. O pecador, ele é escravo dele mesmo, porque ele faz só o que gosta. O que dá prazer pra ele. E o cristão não, ele tem a mesma vontade que o pecador. Mas tem que matar. Mas ele mata. Pode me falar que sabe que é sofrido, não sabe de nada. Não sabe de nada. Até você chegar, até você aceitar Jesus. Eu vi até um cara, um velhinho falando aí, fizeram um videozinho, um memezinho, eu achei muito engraçado. Rapaz, eu achei uma coisa difícil na vida, ser crente. Eu falei assim, rapaz, não pode nada. E o cara, na simplicidade dele, ele disse o evangelho. Na simplicidade dele, ele falou o evangelho assim, de uma maneira... Cara, isso é... O vídeo é exatamente o evangelho. Ele disse assim, rapaz, tá pra nascer coisa mais difícil da minha vida do que ser crente. Eu digo, é isso aí. É por isso que não é pra todos. Exato. Tu tá entendendo? Jesus mesmo disse que não é pra todos. Ele disse isso. Ele diz assim, aquele que crê e for batizado será. Quem não crê, se lascou. Pronto, é só isso. Não é simples. Mas não é fácil. Não é fácil. É isso aí. É isso, esse é o grande. Mas na cabeça dessa turma de hoje, eles têm que adaptar o evangelho. O evangelho... Na realidade deles, eu fico olhando, isso não vai rolar, isso não é evangelho, amigo. Exato. E muita gente vai por não conhecer de fato. Que é fácil. Vai pra igreja que se sente à vontade. Você vai pra igreja, você procura a igreja que tem a palavra de Deus, irmão. Não, é porque eu gosto dessa igreja. Não, então você tá indo pra um clube, você não tá vivendo, você não tá sendo... Eu me sinto bem lá. Você tá sentindo bem lá. Cara, você pode estar num lugar onde você é confrontado, afrontado todos os dias. Mas lá tem a palavra de Deus. É lá que é a igreja. É um lugar. Que não há distorce. Não é a igreja mais perto da sua casa. Não, meu irmão. É a igreja que tem a palavra. Que pregue a palavra. Sabe por quê? Porque se você não tomar cuidado, aquele ambiente vai te seduzir. E você vai acabar igualzinho aquelas pessoas. E isso é ciência já. Né? Isso é ciência. O ambiente vai te fazer. O grupo vai te fazer. O grupo vai te dominar. Ou você vai ser um problema no grupo. Você vai ser um problema lá porque você... Tá todo mundo vivendo a fofura e você não, mas o evangelho não é isso. Entendeu? Você cria um problema com o pastor, com a liderança, com todo mundo. Por quê? Porque você conhece a palavra. Onde a Bíblia chega, é igual Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada, eu vim botar divisão entre o pai e o filho. Oxe, que loucura é essa? Confronto. Ele tá dizendo exatamente, se você não é capaz de largar pai e mãe por amor de mim, você não é digno de mim. Você não merece, você não vai ter evangelho na sua vida. Rapaz, onde a Bíblia chega de fato, eu vejo as pessoas falando, a Bíblia, eu ouvi uns deputados falando, as pessoas acreditam nesse livro maldito, não sei o quê. Onde a Bíblia chegou, ela causa mesmo o terror, entendeu? Esses dias teve... É massa demais. No começo do ano passado, começo de 23, acho que teve o polêmico vídeo da Xuxa dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, né? Isso ela estava falando sobre as questões de homossexualidade, coisas do gênero, né? Que estão lá em Romanos e em outros trechos da Bíblia também. Mas, Dudu, quando foi o momento ali, voltando para a tua história, e depois a gente vai voltar para assuntos mais técnicos, que tu falou assim, pô,
existe um chamado pastoral na minha vida? Quando foi que tu percebeu? Cara, eu tive um tempo da minha vida, assim, que eu passei uns conflitos, assim, bem pesados, né? Tive um tempo, assim, eu costumo dizer que eu tive uma crise existencial, que acho que todo mundo vai ter um dia na vida. E eu tive uma crise existencial muito pesada, assim, no meu relacionamento com Deus, assim. Eu tava na igreja já, uns 15 anos de igreja. Muito tempo já eu congregava ali na Jerusalém, na crise de 90. Tinha 15 anos já de crente ali, tocando, servindo a Deus. Eu tive uma crise existencial gigantesca, que eu comecei a olhar e dizer assim, isso aqui não faz sentido, né? E eu, muito cético mesmo, não faz sentido, né? Teologia, tudo, aquele negócio tudo, e não faz sentido. E aí comecei a bugar a mente mesmo. Então aí eu comecei a pensar, eu digo assim, eu sou filho de crente, mas eu não sou crente mesmo, assim, não era real pra mim, entendeu? Eu fui muito culturalizado, né? No meio ali, no meio evangélico ali, na igreja e tal, então você acaba que assumindo a cultura das pessoas, daquele grupo ali. E eu era exatamente isso, eu não era convicto, não. E faz sentido, né? Porque você é levado para a igreja desde criança, aquilo é trabalhado na sua mente. Ensina a criança no caminho que deve andar, não tiver grande no desvio dele. Então, essa é a ideia mesmo, e não está errado, não. Só que chegou um momento que eu precisava começar a ter personalidade ali. Eu precisava aparecer, né? Realmente, não era mais apenas um filho da irmã Marlene, eu precisava ser um cristão, Eduardo, né? Então, aquilo ali foi que eu digo assim, eu não conhecia Deus de verdade. Eu tinha ouvido falar de Deus, os pastores pregando e tal. Inclusive, eu tinha mais medo de Deus do que prazer em conhecer. Então, eu servia a Deus por medo. Isso é o que uma quantidade enorme de pessoas fazem hoje, né? Elas têm medo de ir para o inferno, elas não estão amando a Deus, né? Estão com medo, não. Eu estou aqui porque não quero ir para o inferno. Elas entendem que a verdade é aquela. É por isso que muita gente sai da igreja e vira ateu, porque ele não dá conta de lidar com a ideia de que vai para o inferno. Ele prefere, sabe o quê? Desacredita no contexto. A ideia do reino dos céus e tal. Vai contra a lei da natureza. Tudo que é real, ele vai de contra tudo, porque ele não consegue lidar com a ideia de que eu ir para o inferno ou coisa assim. E eu tinha muito na minha mente essa ideia do inferno, um medo muito grande. Eu dormia, para ter uma ideia, eu dormia em casa o meu quarto ficava a porta aberta e a luz do banheiro acesa. E tinha que ficar um fachozinho de luz, porque eu não conseguia lidar com a escuridão. Eu tinha um medo terrível disso, de ficar no quarto escuro e tal. E aí eu me lembro que isso era latente para mim, um medo me dominava. Então eu servia, eu ficava de medo, né? Não era porque eu tinha medo de ser disciplinado na igreja, então eu não me relacionava sexualmente com ninguém por causa disso. Eu tinha medo da disciplina e tal. Tem um fator legal. Não tem nenhum problema isso. Agora, se é só isso, então peraí, chega um momento que isso não faz mais sentido, né? Então eu fiquei aquilo mexeu muito comigo e tal. Então eu comecei o que me levou, por exemplo, ao pastoreio foi exatamente a vida cristã. Quando eu realmente comecei, que eu tive um encontro com Deus na palavra, por incrível que pareça. Eu fui ler a Bíblia, eu não fui para conferência, não participei de um congresso, de um encontro, de nada. Eu fui ler a Bíblia. Eu li a Bíblia em 3 meses, a Bíblia inteira, mas uns 3 livros. Li assim, eu li o Antigo Testamento dentro de um ônibus. Eu me lembro que eu estava dentro do ônibus, eu tinha um cara mais gordo que eu do meu lado. Então a dificuldade de nós mover no mesmo espaço era uma luta. E aí eu pegava a luzinha do ônibus e ficava ali lendo. Eu não sei nem como foi que eu consegui, mas eu li tudo. E eu li desesperadamente. Tinha uma sede que se eu não lesse aquilo eu tinha pirado. Lendo a palavra. E aí eu comecei a ler a palavra e aquilo começou a fazer sentido na minha vida, porque eu fui entender a palavra. Aí foi que eu comecei. E eu fui buscar Deus de verdade. Deus outro fala comigo. Fui embora de Imperatriz porque eu estava no meio dessa crise. Eu digo, cara, eu vou embora daqui.
E até quem me ajudou muito foi o pastor Raul na época, ele me abençoou para ir para fora, né? Cuidou de mim mesmo, assim, foi muito bom. E aí eu voltei de lá, eu tive realmente um encontro com Deus na palavra. Fui para Belo Horizonte na época até, mas daí tive um encontro com Deus na palavra. Nada ali mexeu comigo, não, mas a palavra, a leitura da Bíblia me dilacerou. De verdade, eu tinha esse tempo todo na igreja, eu lia a Bíblia para gincana, para fazer gincana, disputar na igreja, tinha muito na gincana de jovem, então eu lia... Bom de Bíblia. Mas eu era muito bom de Bíblia para isso, mas eu não era bom de Bíblia para viver a Bíblia. Então, se você perguntasse qualquer coisa da Bíblia, eu sabia. Qualquer coisa, porque eu li a Bíblia outras vezes, mas para disputar, para ir para gincana, para ganhar e tudo. Então, mas ler para viver, não. Então, tipo assim, eu me lembro que quando eu realmente li a Bíblia para viver, cara, eu logo descobri que eu era um pecador desgraçado mesmo. Descobri que eu não valia nada, porque eu parei de ficar me iludindo. E eu começava a ver que meus desejos eram desgraçados mesmo. Não era uma coisa normal, não. Os desejos que eu tinha eram terríveis. A raiva, o ódio. Me dominava e eu nem percebia porque eu estava iludido com a falsa espiritualidade. Com a falsa cristandade que eu estava tendo ali naquele tempo. E aí, passou isso e Deus disse uma coisa para mim. Depois que eu tive um encontro com ele muito poderoso mesmo da palavra, que eu me converti, de verdade. Eu me converti. Tinha quantos anos nessa época? Cara, eu acho que eu tinha uns 18 anos. Ou menos, eu nem lembro bem, não. Eu me lembro que eu tinha 15 anos de crente, porque eu divido a vida exatamente cristã a partir desses 15 anos, né? Aí eu digo, a partir de agora eu comecei a ser crente, cristão de verdade. Porque eu comecei a viver pelo que a Bíblia dizia, eu não queria saber de nada. A Bíblia disse isso, então é isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. E aí a gente foi... Aí quando eu comecei a viver essa experiência com Deus, foi aí que Deus me confrontou, porque aqui tá um engano. A pessoa acha que está vivendo o evangelho. Se o seu evangelho só te leva para você mesmo, não é evangelho. No dia que eu comecei a viver o evangelho ali, de verdade, aí Deus disse assim, tu quer me conhecer, cara? Hoje tu vai me conhecer, sabe onde? No outro. Por isso que eu depois fui entender, porque Paulo dizia assim, cada um pense não propriamente naquilo que é seu, mas naquilo que é do outro. Levar as cargas uns dos outros. Aí é que eu entendi. Aí eu comecei, foi onde eu mais conheci Deus. Foi nas pessoas, convivendo, cuidando de gente. E eu me lembro que assim que eu voltei para cá, para Imperatriz, dessa crise, e comecei a viver o evangelho. E eu me lembro que terminava, eu tinha lá na igreja, tinha 2 cultos na época, né? E eu me lembro que foi ali que começou meu entendimento pastoral, né? Porque eu terminava o culto das 5, eu ficava no culto das 5, 7 horas começava outro culto, né? E aí eu ia até 6h30 ali, 6h40, aí, aliás, 18h40 às 17h, vou usar o termo certo. Começava o culto às 17 horas e até às 18h30, 18h40, aí a gente saía. Aí eu saí uma vez, todo mundo descia pra Beira Rio, ninguém ia namorar, não tinha nada em Imperatriz nessa época, né? Imperatriz, todo mundo que queria curtir ia pra Beira Rio. Então não tinha outro lugar Imperatriz pra você ir, não. Então a gente descia pra Beira Rio, todo mundo, e nesse dia, não vou descer pra Beira Rio, não. Eu vou pra casa, eu vou orar em casa, eu não tô com saco, não, pra isso. Aí eu fui pra casa, orei, gostei pra caramba, né? Foi bacana, fiquei lá, meditei, orei. Aí no domingo peraí, vou de novo, não vou pra Beira Rio, não. Vou cortar esse vício, essa loucura. Aí eu tava indo, tinha uns, sei lá, uns 4, 5 caras assim na porta. E eu era líder da igreja, tinha uma certa influência na igreja, né? Então, ele era, tu vai pra onde? Ele diz, rapaz, eu vou lá pra casa orar, não tô com vontade de ir pra Beira Rio, essas coisas. Aí ele falou assim, rapaz, a gente pode ir contigo, bora, cara. Aí, foi, sei lá, uns 4, 5 caras lá, a gente começou aí, orando, foi legal. Foi muito bacana, mano. A gente chorou e tal. E foi muito gostoso. A gente leu palavras, estudou Bíblia e tal. Aí, quando foi no outro domingo, ele disse assim, bora de novo. Cara, bora. Só que a gente encontrou
tinha mais gente assim, vocês estão indo pra onde, cara? A gente tá lá na casa do Eduardo, vai orar lá. Aí você disse, a gente pode ir junto? Eu digo, pode, bora. Aí quando eu fui ver, quando eu me toquei, tinha 60 pessoas na minha casa orando. Caraca. E eu fiquei... Aí eu digo assim, meu pastor, ela precisa ser, continuou com esse trabalho, muito bom e tal. Foi lá, deu uma palavra com a gente. E ele dividiu coisas da vida pessoal dele, tá? Foi muito, muito, muito forte mesmo. E aí mas aí, naquele dia, eu senti a necessidade de ver que muita gente estava vazia dentro da igreja, entendeu? Uhum. E aí aquilo começou a mexer comigo. Comecei a cuidar dessas pessoas e comecei a procurar. A gente começava a procurar pessoas que não estavam bem para a gente ajudar. Então a gente começou a arrebanhar pessoas. E quando eu fui me dar conta, depois isso virou um trabalho que a gente começou a orar meio-dia na igreja. Chegou uma vez, eu me lembro que uma vez a gente estava na igreja orando com uma adolescente. Isso tudo na Jerusalém. Na Jerusalém. Eu me lembro que a gente estava orando, era um dia de semana, a gente tinha uma oração todos os dias, meio-dia. Caraca. Eu fiquei olhando assim, rapaz, a cor mais louca que tinha. Quem ia para a escola, vinha, almoçava e ia para oração meio-dia. Quem vinha da escola, já vinha direto com mala, tudo. Ficava orando, né? Rapaz, quando eu me dei conta, teve uma vez que eu cheguei, tinha 120 pessoas orando, meio-dia. Imperatriz. Um calor daquele, mas não tinha ar-condicionado, nem a igreja tinha ar-condicionado, não existia ar-condicionado de igreja nessa época. O máximo era 20 anos, meu irmão, lotado. E tinha dia que eu me lembro que uma vez a presença de Deus foi tão incrível que você via as pessoas no chão e só tinha eu em pé. Doideira. E eu só tinha eu ali, eu ficava olhando um filme passar na minha cabeça. E Deus mostra o cuidado que a gente precisava ter. E foi aí que começou essa coisa de realmente, porque o pastoreio, na verdade, na minha vida, ele não começou quando eu assumi uma igreja. O pastoreio aconteceu quando eu comecei a cuidar de pessoas. Entendeu? Sabe, quando eu comecei a cuidar de pessoas ali, foi que realmente eu ia atrás, chamava, conversava, a pessoa... Às vezes a pessoa estava vendo inferno da vida dele, né? Muitas pessoas que eu recebia estavam sofrendo abuso do pai, e a gente intervia, entrava mesmo para combater aquilo, denunciava, e era uma loucura aqui, né? Minha vida, você ficou de cabeça para baixo esse tempo. E tipo assim, eu não busquei, por exemplo, ser um pastor de igreja, né? Ser pastor de igreja é uma ordem de Deus, não é o desejo do meu coração, não é uma coisa que queimou para mim, não tem que ser um pastor de uma congregação dessa, não, de jeito nenhum. Até acho que às vezes me atrapalha mais, né? mas tipo assim... Tudo tu sabe que isso é pro ar, né? Vai lá. Mas tipo assim, mas é a verdade, né? Tô dizendo uma verdade aqui. Às vezes atrapalha muito que o pastoreio congregacional te dá umas limitações, né? Te dá umas limitações que eu não tinha na época. Entendi. Eu atendia tudo e todos, e, sabe, não tinha hora, não tinha... E quando você torna pastor, você tem que ter certo cuidado com a imagem do pastor, entendeu? Então você acaba te limitando em algumas coisas que eu acho ruim. E é porque eu sou um cara muito, digamos assim, eu sou aquele cara muito tonelá, né? Rapaz, queima aí o pastor, né? Eu vou fazer o que eu acho que é legal. Porque você vê hoje muitos pastores têm uma dificuldade enorme tem pastor que não atende uma mulher, por exemplo. Por quê? Porque não vai queimar a imagem dele. De repente a mulher sai falando que você abusou sexualmente dela sem você ter feito. Vai acontecer com vários. Entendeu? Então você tem todo o cuidado. Entendi. Eu atender uma mulher, geralmente quando eu atender uma mulher, eu abro a igreja, eu abro tudo. Prefiro que tenha um obreiro andando lá por fora. Então você tem uma limitação que eu não tinha. Eu não tinha essa limitação. Entendi. Eu atendia qualquer pessoa, entrava nas breias, em qualquer lugar. Então tem muita coisa que limita mesmo. Então eu falo nesse sentido. Entendi. Mas assim, não era uma coisa que eu busquei, assim. Mas hoje eu sou pastor de igreja congregacional por causa de uma, digamos assim, uma ordem de Deus para mim. Eu exerço isso porque é uma ordem dele.
eu tô entrando num nível de relacionamento com Deus que exigia que eu exercesse esse chamado ministerial, pastoral aí que eu tô vivendo hoje e que é maravilhoso, é incrível. Mas, de fato, eu tô até recentemente entrando num caminho assim de tentar mudar algumas coisas dessa pastoreio para me dar mais liberdade. E não é fácil não, porque tem todo um preconceito na mente das ovelhas em relação a como é que um pastor tem que se portar. E é um preconceito, é muito ocidental isso. E é ruim, porque você coloca amarras em certos comportamentos pastorais. Entendi. Por isso que muita gente não quer pastorear uma igreja, quer pastorear pessoas. Porque te dá mais liberdade. Te dá mais liberdade. Dudu, no meio dessa situação, que hora surge a Escola Ministerial Luz? A Escola Ministerial Luz é exatamente essa oração que a gente fazia domingo depois do culto. Caraca. É aquilo ali. A gente começou a trazer pessoas para ouvir a palavra e orar com a gente. Então, era muito comum nas orações pessoas ficarem até possessas porque mentiam e estavam, às vezes, em prostituição, em pecado, vivendo em possessão mesmo, em muita situação. E a gente começou, aquilo virou um espaço onde a gente trazia pessoas para serem curadas, para buscar Deus ali mesmo, que estavam mal, e a gente conversava durante a semana, e aí no final de semana a gente se encontrava na oração, para orar. Aí chegou um tempo que a gente nem esperava chegar lá, a gente ia com a oração na casa da pessoa. Então, tipo assim, então começou a ficar muito isso. Aí eu me lembro que a primeira escola aconteceu, acho que em 2004, 2005 ali. Aconteceu a escola mesmo, assim, que a gente... e foi assim um escândalo na época, né? Fazer escola ministerial na minha época era um escândalo. Porque o pessoal tava numa ideia muito de G12, né? Movimento de célula, o pessoal achando, eu como eu vim de Belo Horizonte, que era um centro, então teve muito preconceito na época. Lá tá fazendo um movimento G12 aqui na Assembleia na época. Então teve muito burburinho, assim, muito besteira, né? Eu me lembro, o pastor foi ainda nesse primeiro e viu, a escola ministerial é muito simples, não tem nada de oculto, né? O pessoal confundia uma coisa dos encontros que tinham nas igrejas, que eram adeptas do G12, desse movimento G12, movimento celular. E aí tinha muita ideia o pessoal achava que era uma lavagem cerebral que fazia meu nome, já no termo que usava, fazia a pessoa voltar, que é da psicanálise até. Regressão. Então tinha umas coisas loucas, assim, né? E de fato, alguns desses encontros tinham mesmo, que o pessoal fazia por fora aí, fora do Brasil, e até em algumas partes do Brasil tem muitos encontros que eles faziam, movimento de regressão e tal, e sem perceber, né? Às vezes muitos fizeram isso aí. Não era nosso caso era a Bíblia pura, né? A escola ministerial é levar o indivíduo para conhecer o que a Bíblia diz de verdade, né? E aí a gente foi a primeira escola. E eu me lembro que tinha 13 pessoas nessa escola. Caraca. Foi a escola, a menor escola que teve, mas a escola mais zoada, né? Porque eram 13 pessoas, parecia que tinha uma multidão. Pessoal. Lá dentro, de um clima tão espiritual e poderoso que era. Me lembro, uma batalha fazer a escola ministerial. E a gente começou a fazer a escola com esse intuito de ajudar pessoas, de abrir a mente das pessoas para viver o evangelho na prática. E eu me lembro que a primeira escola assim foi... Eu me lembro que a gente estava numa escola chamada Dorival Pinheiro de Souza, ali no centro da cidade. Rapaz, e a escola toda fechada, o pessoal de férias liberaram pra gente, a gente começou a ir. O ambiente espiritual era tão poderoso ali dentro que as pessoas... tinha gente tentando invadir a escola. Eu me lembro, como se fosse hoje. As pessoas invadindo a escola porque chorando. Existe uma presença tão poderosa de Deus ali na escola ministerial, naquela primeira escola. E depois nas outras, até hoje, você vê um clima espiritual assim tão poderoso que quando a gente estuda, a gente sabe que existe uma palavrinha chamada sinergia. Um grupo, ele gera uma energia quando ele está junto, né?
Mas, tipo assim, a maior prova de que não era apenas uma sinergia humana era porque as pessoas que estavam do lado de fora, elas não estavam vivendo aquele ambiente sinérgico ali porque a gente poderia dizer, não, é sinergia do grupo e tal, aí foi poderoso e tal. Não, as pessoas do lado de fora tentavam invadir, e a gente colocava pessoas na porta para que as pessoas não entrassem, não invadissem. Só que a gente botava as pessoas bem preparadas, né? As pessoas tentavam invadir, chorando, eu tô precisando, não, eu vou orar com você agora. A pessoa pegava a pessoa. Então a gente ganhou muitas almas ali na porta. A pessoa não chegava a vir lá pro meio, mas ele estava na porta. E a gente acolhia aquela pessoa, conversava com aquela pessoa, orava. Eu digo assim, cara, isso dormiu, né? Olha o tempo que era. A gente já vivendo essa realidade de maneira poderosa. Então, assim, a escola ministerial surgiu e aí nunca mais paramos. Esse ano agora vamos fazer 20 anos. 20 anos de escola. Vamos fazer uma escola bem emblemática. Em comemoração desses 20 anos, né? Para poder a gente continuar fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Deixando um pouco mais claro, eu já fui tanto monitor quanto já fui aluno também da escola. Ela acontece uma vez por ano. Mas, e aí ela... Não posso falar o que acontece lá dentro, porque senão... Mas é uma coisa de Deus, assim, é muito voltado para a palavra, parafraseando o Dudu aqui, e muito real também. Então eu queria incentivar você que está nos assistindo. Esse ano eu vou levar uns 4 para lá. Amém. Já tem uns 4 que eu estou desde o ano passado falando, no ano que vem, esse ano eu vou botar uns 4 lá dentro para poder passarem pela experiência da escola ministerial, que é muito genuína. Vai ser em julho agora. Vai ser em julho, né? Julho agora a gente vai estar fazendo dia 1 a 7 de julho. Vai ser a escola, uma semana de escola, fechando no domingo. Vai ser na segunda, vai até domingo, dia 1º até o dia 7 de julho. Bem iníciozinho do mês de férias. E a gente vai estar, na verdade, já está se preparando para isso. A escola é para todas as idades, Dudu? É todas as idades. Tem casado, tem idoso que já fez, tem todo jeito. Não tem, o objetivo lá é que a pessoa tenha um contato real com a palavra de Deus e com Deus mesmo. A gente tem hoje a gente tem aluno até em São Paulo, Terezinha. Caraca. Então, esse ano agora vai ter uma turminha já entrando em contato comigo, eu quero ir, e aí se organizando para mim. Então, eu acredito que vai ser assim, um tempo bem, bem precioso mesmo. Uma escola bem impactante. Já está nos preparativos. Aí. Ainda não começou a inscrição, mas daqui uns 2 meses aí deve ter começado a inscrição. Beleza. Dudu, que horas a psicologia entrou na tua vida nesse meio de pastor, de historiador? Que horas foi, vou ser psicólogo aqui? Como eu atendia muitas pessoas, eu atendia muita gente mesmo, né? E como eu falei, já falei disso, eu gosto muito da ciência, né? Para mim a ciência ela não é contra Deus, né? Tem pessoas que estão administrando a ciência que elas são contra Deus, então elas estão colocando. Eu já vi alguns professores até falando assim, a ciência é isso, digo assim, professor, isso não é ciência. Ciência não tem lado, ciência não tem cor, ciência não tem nada disso. Ciência ela é pura. Agora, quem estiver administrando a ciência, por exemplo, esse camarada é que vai muitas vezes conduzir ela de maneira fraudulenta. Mas a ciência, isso é o conhecimento, é o próprio Deus. Então, a pessoa dizer que a ciência é maldita, é maligna, não, senhor, não diga isso não. É até pecado fazer isso, cara. Você está indo contra Deus. Ciência é pura divindade. Entendeu? Então, assim, aí o que acontece? Eu já tinha feito história, teologia, e aí, como eu cuidava de muita gente, e eu atendia pessoas, eu não era nem pastor ainda, digamos assim, congregacional, mas eu atendia pessoas para conversar, para ouvir pessoas. E como eu lia muito a Bíblia, muito mesmo a Bíblia, assim, exageradamente, o que acontece? Eu comecei a pegar princípios da Bíblia para atender pessoas, né? Bem os fundamentos ali do atendimento, e o que a Bíblia fala sobre o comportamento humano e tal. A Bíblia fala tudo, né? Então, tipo, eu comecei a estudar o comportamento humano na Bíblia. E nessa busca, né? Nessa coisa de ajudar pessoas, e eu me lembro que uma vez... E tem muito a ver com a Sara, que é a Sara que deu essa sacada, né?
Era ano de 2017, ou era 2016 ou 2017. Eu atendia pessoas, acho que era ainda finalzinho de ano de 2016, e eu estava atendendo pessoas, e às vezes chegava no meu... e aí eu, no caso, eu já estava pastoreando. Eu atendi uma pessoa que estava muito mal, e ela estava em crise de ansiedade na época. E eu sempre tive muita facilidade para o manejo com pessoas ansiosas e de fazer ela sair da crise, né? Uhum. Hoje eu uso essa maneira. Na época eu não tinha esse conceito já da psicologia, né? Mas eu conseguia ter um manejo para tirar a pessoa da crise e deixar a pessoa mais relaxada, porque eu fazia muito relaxamento. Uhum. E aquilo veio na minha mente, mas só que, claro, isso já existia na psicologia ali, só que eu não sabia, porque eu nunca estudei psicologia, né? E a Sara viu eu fazendo relaxamento, e a Sara estava indo para psicóloga, né? E quando ela estava, ela olhou eu fazendo aquele atendimento, e a pessoa ela olhou aquilo e ela tomou um susto, porque ela viu como é que funcionava ali o relaxamento, e aí a pessoa ficou tranquila, a pessoa ficou bem, né? Aí ela olhou aquilo e ficou assim, quando foi que tu viu isso? Aí eu falei pra ela, na Bíblia, a Bíblia fala tudo isso aí. Uhum. E aí ela pegou isso assim, tu devia fazer a psicologia. Eu digo assim, rapaz, tu faz melhor do que a minha psicóloga. Ela falou assim, eu digo assim, deixa a possibilidade, né? De repente, porque como pastor eu posso atender qualquer pessoa, né? Mas como psicólogo também ia abrir um leque, por exemplo, para eu também ter contato com outras pessoas que não iriam no pastor, por exemplo. Uhum. Vai no psicólogo, vai. Uhum. Então, peraí. Aí a psicologia me abriu esse leque. Mas eu já tinha lido, eu já lia muito. Eu não esperei chegar na faculdade. Eu já lia muito sobre comportamento humano, por causa do curso de história, mas também por causa da Bíblia. Uhum. E eu liderava pessoas na igreja. Então, como é que eu vou liderar pessoas se eu não estudar o comportamento humano? Entender o que é o ser humano. Como é que eu vou liderar? Eu preciso disso. Tem um lado divino, a capacitação divina para você liderar, mas existe a sua capacidade humana que você precisa buscar, que também tem a ver com Deus. Uhum. Se Deus te deu uma capacidade cognitiva de aprender, de estruturar, você não vai fazer, você está sendo omisso, entendeu? Uhum. Como líder, então eu fui buscar isso. Eu estudava muito na Bíblia mesmo. Eu nunca fui de ler livros seculares, não. Assim, eu gosto de ler a Bíblia para tudo. Uhum. E depois que eu leio na Bíblia, eu pego o fundamento dela, aí eu leio os outros livros. Entendi. E aí foi que a psicologia entrou. Eu fui em 2017, quando eu fui ser pastor de jovens aqui, na Assembleia de Deus, no Campo 1 aqui na época. Eu lembro, eu tava. E aí ficava trabalhando com a gente. Aí eu fui fazer psicologia. Eu digo assim, cara, eu vou fazer esse curso. E aí foram 5 anos, fiz o curso, né, consegui pegar o diploma, né, consegui até li muito, fiz muitos amigos e tal. E foi muito bom, né? E aí, tipo assim, me deu um certo... Traz uma autoridade para ti, né? Para os homens. Né? Diante de Deus, eu já estava autorizado a fazer, era muito tranquilo fazer. E aí, hoje, por exemplo, eu consigo alinhar a vida profissional da psicologia e a vida pastoral, entendeu? Então, eu faço meus atendimentos psicológicos, são atendimentos psicológicos mesmo. Isso não tem, por exemplo, relação, não é a mesma coisa que eu faço de um aconselhamento pastoral, de um atendimento pastoral. Atendimento pastoral é uma realidade. Atendimento psicológico é outro, é pura ciência, certo? Agora, é claro, não existe ciência sem Deus, né? Exato. Então, só que eu não trago nada da igreja, não trago nada da religião, é ciência pura, entendeu? A ciência pura é Deus. Só que não tá lá Deus... o Senhor. Deus falou isso quando você estiver tendo uma crise de ansiedade. Não, tem exatamente o conhecimento, a capacidade cognitiva que Deus nos deu, entendeu? E que está ali na ciência. Dudu, eu acho muito bom você permear esses dois assuntos, essas duas temáticas, porque hoje em dia é muito discutido, é muito falado sobre o cristão e a ansiedade, o cristão e a depressão. Apesar do ACK Podcast não ser um podcast voltado para o público cristão, mas eu quero muito abordar essa temática aqui, porque já gera muito problema. Então, assim, vamos começar com um básico, que é
ansiedade e depressão são falta de Deus? Nada, de jeito nenhum. É interessante as pessoas, elas é porque na verdade é a falta de conhecimento mesmo, né? A ansiedade está lá na Bíblia, né? Fala claramente sobre ela. Não andeis ansiosos acerca de coisa alguma. Ansiedade é medo. A palavra principal, digamos assim, sentimento, qual é o principal sentimento ou emoção da ansiedade é o medo. Certo? Então, a gente até fala de ansiedade como medo. E a Bíblia fala, não temais, não andais ansiosos acerca de coisa, você não precisa ter medo. E quando a Bíblia diz isso, aí você tem que interpretar, ter o cuidado. Ela não está dizendo que você não tem que ter, está dizendo que você precisa administrar o seu medo. Entendeu? Porque medo é uma condição do ser humano, é uma condição humana, todos têm que ter. Quem não tem ansiedade é doente. Caminha para psicopatia. É o cara que eu não tenho medo de nada, então peraí. Tem que ficar velho com esse cara. Ele tem que ter medo, faz parte da nossa estrutura psíquica mesmo. Então, tipo assim, a Bíblia fala, agora existe uma coisa chamada transtorno de ansiedade. Ansiedade é uma coisa, transtorno de ansiedade é outra. Ansiedade em si é um dispositivo de segurança. Por exemplo, você tá vindo aqui, aí você tá vendo vários cruzamentos. O que você tem medo de ter um acidente. O que acontece? Ansiedade. Tá ali. Dizendo reduz, que pode vir um carro ali. Entendeu? Tem uma placa pare dizendo você parado obrigatório. Então aquilo ali faz você. A ansiedade faz você dar um dispositivo de segurança. Para quê? Para que você não entre numa situação difícil. Entendeu? E a ansiedade tá em todos os lugares. Vai fazer uma prova amanhã, tem uma prova amanhã. Cara, te dá uma ansiedade, meu Deus, será que eu vou passar? O que faz? Isso, esse dispositivo legal te impulsiona a estudar mais. Então, tem que ter ansiedade, é saudável ter ansiedade. Agora, o que não pode acontecer é quando essa ansiedade, por exemplo, está descontrolada, está transtornada. E ela está transtornada por quê? Porque não está acontecendo nada para eu ter medo e eu estou com medo. Peraí, eu tenho uma prova amanhã, então eu tenho um motivo, claro, do meu medo, tá aqui. Agora, quando eu não tenho nada, eu tô com medo. Começa a dar umas crises de medo com que vai acontecer alguma coisa e não tem nada para acontecer, tudo em paz. Aí é o transtorno de ansiedade, que é uma psicopatologia. É uma doença, certo? Que ela precisa ser tratada, medicada em alguns casos. Dependendo do nível que essa ansiedade está, ela precisa ser medicada. Entendeu? Em outros casos, não. Ela pode receber apenas um tratamento para você fazer o que a gente chama de psicoeducação. Educar a mente do indivíduo para que aquele medo não o domine. Entendeu? É esse o procedimento. A depressão é a mesma coisa, o mesmo princípio, só que a depressão é tristeza. É uma tristeza profunda e persistente. Peraí, eu perdi uma pessoa, um ente querido, um pai, uma mãe, morreu aqui. Cara, você vai ter que ficar triste. Imagina que a pessoa, o que foi que aconteceu? Eu perdi meu pai, cara, que legal, nossa. O sonho que eu tinha era perder meu pai. Cara, não é normal. É a hora que você pensa, tem alguma coisa, esse negócio que indivíduo, ele tem que sofrer mesmo. A depressãozinha, a tristezinha tem que acontecer, de ficar mal, de chorar. É o processo do luto chamado. Então, beleza, viva o luto, certo? Vai chegar um momento que você vai sair do luto e vai tocar a vida pra frente. Daí supernatural. Mas quando essa depressão também tá transtornada, eu tô triste sem motivo. Não tem motivo nenhum pra eu estar triste, tá tudo bem, cara, tá tudo tranquilo, eu tô ganhando dinheiro, minha vida tá toda funcionando, minha vida profissional funcionando e eu tô triste. Então o que tem aí é o que a gente chama exatamente de transtorno depressivo. E esse transtorno, ele, por exemplo, ele tira a tua energia libidinal. Se a pessoa perde vontade de fazer sexo, vontade de ganhar dinheiro, vontade de fazer as coisas, ele perde aquele prazer de fazer. Ele tem baixa de hormônios ali também que envolve, por exemplo, a produção de serotonina baixa, dopamina baixa. Então, tipo assim, é uma psicopatologia que precisa ser tratada. E não é a ausência de Deus. Entendeu? A depressão, a ansiedade não pode ser encarada dessa maneira. É um processo natural do ser humano. Entendeu? Você ficar ansioso, você ficar depressivo,
Assim como você fica alegre. Você tem que passar em você todas as emoções. Tristeza, alegria. Você vê Jesus, para os cristãos, Jesus ficou triste, chorou. Chegou, viu Lázaro lá, morto, né? Ele chorou, ficou triste. Jesus ficou com medo, Jesus suou gotas de sangue, ele chegou num nível de estresse tão alto que ele suou sangue, que é um fenômeno psíquico que acontece no indivíduo quando ele está sob alto estresse. Acontece com vários seres humanos, acontece. Dependendo do nível de estresse que você está, isso que vai acontecer. Então, isso são fenômenos psíquicos, químicos no ser humano. Então, essa coisa da ansiedade, às vezes, por falta de conhecimento, muitos pastores até falam isso. Eu não digo isso por causa que, é porque você é da psicologia. Não, antes de ser da psicologia, isso para mim já era claro. Antes de ser, até digo assim, eu não sou psicólogo, né? Eu trabalho com psicologia, entendeu? Porque não é isso que eu sou, né? Então, mas só que a maioria das pessoas tem isso. E aí o que acontece? Você precisa tratar. É só isso. Não é uma coisa do outro mundo. A gente está dando um valor enorme para essas coisas, para essas situações, e aí acaba que as pessoas achando que isso é um bicho de 7 cabeças. Não, depressão, ansiedade, não é para você nem menosprezar e nem para você valorizar demais. Tratar, quando chegou, tá? Eu já tive transtorno de ansiedade, tratei tranquilo, consegui dar a volta para você. Eduquei a minha mente, hoje não tem nenhum problema com isso mais. Entendeu? E muita gente consegue vencer esses transtornos, embora algumas ciências, né, dizem que não tem cura, né? Não tem cura. Isso não tem cura. Não é que não tenha cura. É que, na verdade, você tem uma outra maneira de viver. Entendeu? É só isso. Você tem uma outra maneira de viver a sua vida a partir dessas coisas que você vivenciou. Porque é tipo assim, e é uma coisa óbvia, por exemplo. Quem tem ansiedade, ou quem tem qualquer coisa, por exemplo, se tu perdeu uma pessoa que tu ama muito, tua vida muda. Ora, depois que tu formou, a tua vida mudou. Quando tu entrou na faculdade, a tua vida mudou. Não mudou? Quando tu casou, a tua vida mudou. Se tu tiver um filho amanhã, a tua vida muda. Não precisa nem ter um filho, engravidou, a vida muda. Então, gente, é óbvio que a pessoa vai ter outra maneira de viver, é uma coisa que não precisa, não é coisa do outro mundo entender isso. Coisa que é óbvia, vai acontecer. A gente tem muitos salmos de Davi, né? O livro de Salmos basicamente tem relatos dele muito triste, dele muito feliz com Deus. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Na própria palavra está escrito isso. E ele permeou ele vivenciou esses períodos de tristeza profunda e períodos de muita alegria no Senhor. Então, passar por esses momentos de dificuldade não quer dizer que você vai morar neles, que você vai viver neles. É um processo da sua vida. Por exemplo, você vai ver todos os personagens da Bíblia, todos eles passaram por momentos difíceis e ficaram depressivos. Não tiveram transtorno de depressão. Porque você não pode diagnosticar uma pessoa com transtorno de depressão sem conhecer o todo, né? Mas você vê ali um comportamentozinho depressivo. Em Elias, por exemplo. Quando passa por uma situação ali depois de vencer os 400 profetas de Baal, e aí perceber que o povo ainda continuou tolerando, por exemplo, Jezabel ali dentro, e ver que não reagiram poxa, a mulher ainda tá aí, rapaz, que história é essa? Como é que pode um negócio desse? Era pra ter tirado essa mulher daí lá. E por isso que ele ficou triste, parece que vale a pena, a pessoa não quer nada. Aí ele pediu pra Deus. Tá na hora de eu ir, porque isso aqui não funciona, esse pessoal não quer nada. Tipo, muitos pastores passando por isso. Eu tive um tempo na minha vida pastoral que eu falei assim, cara, eu não tô perdendo meu tempo aqui não, porque tô enxugando gelo, a gente tá ensinando, pregando, o povo não quer viver nada. Então, aí você tem essas crises. E eu fiquei triste, muitas vezes assim, eu não quero mais. Isso aqui não anda. O povo não quer viver a Bíblia, não. O povo tá... Qualquer idiota traz uma coisa nova aí, engana, e o povo vai. Qualquer coisa aí, aquilo me deixou mal. Elias, Davi, né? Davi pecava exageradamente, né? Era terrível, Davi. O tanto que ele era
Ele, digamos assim, sabe, ele lidava com a tristeza, a alegria, que ele era um cara muito alegre, mas ele era muito cruel, muito sanguinário. As pessoas, quando falam de Davi, elas poupam muito a figura do Davi, né? Mas Davi, quando ele vinha da guerra, ele vinha, tu não olhava o rosto, só olhava sangue. Ele era sanguinário, camarada terrível. Quando ele vinha por isso que quando ele vinha da guerra, a galera vinha pirando com ele na guerra, porque ele era um cara que chamava atenção. Ao ponto que o povo dizia assim, Saul matou tanto, Davi matou muito mais. Porque Davi era terrível. Quando Davi, para poder casar com a Mical, filha de Saul, botou o cara para... Ele teve que trazer pro cara 100 prepúcios. Ele matou 100 caras, 100 filisteus e cortou o prepúcio dos caras, botou num saco e entregou para Saul. Caraca. Esse é o Davi, sanguinário, cara terrível. Não era... Aí você vê o cara fazendo salmos lindos, incríveis e fofos, né? Mas o cara era um matador, assim, terrível. Fora de sério. Igual ele, quando ele entrava numa guerra, ele era irreconhecível, meu amigo. Inconfundível. Ele era uma máquina de matar. Entendeu? E os soldados ficavam espantados com ele, porque ele era o cara que causava espanto. Então, quando se falava, Davi tá chegando aí num lugar, todo mundo tremia. Porque o Davi era insanguinário, pesado. Por isso que eu disse, não, cara, melhor tu não fazer o templo, não. Essa tua marca é inconfundível, né? Então, deixa o teu filho, que é mais tranquilo e tal. Mas isso aí é o lance da psicologia, da ansiedade. A igreja precisa mudar muito em relação a isso, encarar o que é espiritual, o que é humano, entendeu? E a Bíblia tem um dom chamado dom de discernir espíritos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e aí ele diz o que significa discernir espírito. É saber qual espírito que está operando, se é do homem, se é de Deus ou do diabo. Então é isso. Todo pastor, líder, precisa ter esse entendimento. Para não estar confundindo. Tem crise de ansiedade, cara, que parece que a pessoa está possessa. Ela está numa crise de ansiedade, velho. Aí o cara tá lá expulsando demônio, a pessoa está numa crise de ansiedade. É ter discernimento, perceber o que é maligno mesmo, que é diabólico. Hoje muitos pastores, nossa igreja tem uma clínica para atender psicólogos cristãos atendendo. Todo dia tem um psicólogo atendendo. Amanhã é meu dia, amanhã de manhã eu atendo lá. É voluntário, gratuito, ninguém paga nada para a sociedade, para imperatrizes. E o que acontece? Muitos pastores agora já estão enviando, virou uma cultura enviando pessoas para... Por quê? Porque eles viram que não dá conta. Aí tu vai expulsa o demônio ali, né? A pessoa supostamente fica bem, daqui a 10 minutos a pessoa dá uma crise de novo. Aí ele fica... Mas ela tá dando brecha pro demônio. Não, ela tá com uma crise de ansiedade que não vai parar nunca. Aí ele percebe... Ele tá vendo a incapacidade dele, aí ele diz assim, cara, isso é uma coisa que eu não resolvo. Aí ele tá mandando pro psicólogo. Por quê? Porque ele já viu que a muitos já estão começando a enxergar. Que, cara, não é espiritual ali. Eu não tô negando, existe possessão demoníaca sim. Entendeu? Existe, mas é real, mas não é todo mundo. Eu digo uma coisa, o diabo não é tão burro assim, né? Ele não fica fazendo possessão por fazer. Não é assim que funciona. Ou a pessoa acha, não, fulano cometeu um pecado, ela tá possessa. Não é assim. Cometeu um pecado, já perdeu a salvação. Também não é assim. Salvação não é, você não perde assim fácil não, irmão. Tem que ter bom senso na coisa, porque senão você acaba achando que qualquer coisa te tira. E aí vive com medo. Vive com medo, não é assim não. Você vê Pedro, tá lá Pedro negou Jesus e tal, aquele negócio todo, e o nego dizendo, não, mas tu é um deles. Não, tu é um deles. Né? Se o cara olhando pra ele, não, a tua fala te denuncia. A maneira que tu fala, tu é um dele. Não, o cara todo errado. Todo errado. Ele tava reconhecendo, o povo reconhecendo Jesus nele. Então tem que ter bom senso essas coisas, tem que ler Bíblia. Dudu, esses dias eu vi um pastor falando que, por ele só pregava o poder de Deus. Ele não queria ficar pregando sobre saúde emocional, não queria ficar pregando sobre ansiedade, só que estava chegando tanta gente para ele sobre isso que ele não estava vendo outra atitude e decidiu estudar psicanálise para poder ajudar as pessoas em relação a isso. Cara,
eu te reconheço como autoridade pastoral e como profissional também. Eu conheço o seu trabalho, conheço você. Que conselho você daria, assim, literalmente para pastores que não sabem lidar com isso, que acham que o negócio é poder de Deus e que cuidar de gente é só pregar ou algo do tipo? Cara, eu até acho assim, eu acho que o pastor talvez se confundiu nesse ponto, porque, cara, isso aí também é poder de Deus, né? E, tipo, eu ajudar a pessoa psicologicamente, isso é poder de Deus, né? É ciência, é poder, conhecimento, né? Então, as pessoas acham que o poder de Deus é só o sobrenatural, e o natural não tem o poder de Deus. Eu fico olhando assim, eu acho meio louco isso, que o natural, que é, por exemplo, a minha capacidade de entender, um cachorro não tem a capacidade que eu tenho, um macaco não tem, entendeu? Eu me lembro do Ariano Suassuna, ele pegou um negócio de pregador de roupa. Ele disse assim, o macaco não consegue fazer isso. Esse pregador aqui é a maior tecnologia do esse aqui. Aí mostrou assim, e um macaco nunca, jamais conseguirá fazer isso aqui. Jamais. Com a capacidade intelectual. Então Deus deu pra gente a capacidade intelectual. Isso é poder. A capacidade de aprender. Pra gente se comunicar, a gente se entende. Usando palavras, usando letras. A gente criou um código. Sabe que no Brasil inteiro a gente se comunica e se entende. Tô falando aqui, tu tá me entendendo, o cara vai assistir isso aqui, tá entendendo por causa desses códigos. Poder de Deus isso. Poder de Deus, assim, incrível. Eu acho que o homem sozinho descobriu isso do nada. Não tem como. Como é que você cria uma coisa que não existe, né? Você não tem nem nada ali. Não. Cara, é Deus, isso é poder de Deus. Então, quando o pastor... A minha orientação pro pastor é assim, cara, vai estudar. Se você não quiser fazer psicologia, vai estudar. Lê a Bíblia, lê livro. Por incrível que pareça, é uma incoerência, né? Tem gente pastoreando a igreja sem nunca ter lido a Bíblia toda. Como é que pode, né? Fico impressionado. Eu falei, cara, como é que você vai pastorear? Uma vez eu fui para um curso de obreiros, presbíteros e me botaram para dar uma mensagem. Eu sou um terror para esse pessoal, assim, porque eu perguntei logo, antes de você já ler a Bíblia toda, rapaz, um pouquinho, 20, um universo de quase 200 pessoas me ouvindo. E eu falei assim, por que vocês estão aqui? Vocês nunca leram a Bíblia, vocês vão ser presbíteros. Você sabe qual é a função precípua do presbítero? É ensinar. Como é que tu vai ensinar se nunca leu? Eu não consigo entender. Vai ensinar como? Como é que vai ser isso, irmão? Irmão, você vai prevaricar da sua função. E você vai pro inferno por causa da prevaricação que você está fazendo, entendeu? Você não leu a Bíblia, você vai ensinar o quê? É a função precípua do presbítero, é ensinar. É ensinar. Como é que você é presbítero e você não tem a capacidade de ensinar? Então você não deveria ter sido consagrado. Você tem o título, mas você não tem a vocação. Esse é o grande problema. Aí porque o cara que é presbítero, ele sabe, é aquele cara que ele tá estudando, ele lê tudo, ele vai ler. Ele lê uma coisa, lê outra, vai lendo, e sabe, ele tá buscando conhecimento. Mas aí o cara vai assumir uma igreja, vai pastorear, ele não lê, não tá buscando nada, ele não... por exemplo, eu fui fazer um curso para quê? Para fortalecer ainda mais o serviço às pessoas, para eu servir ainda mais as pessoas. Então, não é para ganhar dinheiro. Não fiz com esse objetivo. É claro que você ganha, mas o meu objetivo, por exemplo, de estudar o comportamento humano é porque eu preciso ajudar pessoas, e isso foi tão fundamental. Então, quando eu vejo pessoas, por exemplo, indo para o pastoreio, simplesmente porque tem uma boa oratória, mas não tem um conhecimento, é assustador. Então, você que quer realmente ser pastor, você precisa entender. Tudo que você faz tem que estar voltado primeiro para Deus, mas depois para as pessoas. Porque o pastoreio é esse. É cuidar de pessoas. Então, cara, estuda, lê, se fundamenta, busca, procura gente que já tem uma bagagem, que já está caminhando nessa jornada, senta com essa pessoa, busca conhecimento delas, né? E vai ouvir pessoas que realmente estão vivendo, não pessoas que falam sobre isso, mas pessoas que vivam sobre isso. Porque falar sobre isso, cara, vai na internet para tu ver.
Tem gente que nunca pastoreou nada, mas está ensinando pastor. Tem gente... É engraçado isso. O cara que é rico está ensinando um povo a ser rico sem ser. Ele nunca foi rico, não tem nada. Mas ele está ensinando, você quer te ensinar como ganhar dinheiro. Vendendo curso. Vendendo curso. Ele tá ficando, na mente dele, tá ficando rico vendendo curso, né? Mas ele não é rico. Ele não tem a experiência para dizer assim. É que nem o pessoal está ensinando sobre casamento sem ser casado, sem ter experiência da prática. Eu digo, meu amigo, você pode ler trocentos livros. O seu casamento nunca vai ser igual àquele, entendeu? Então você não tem experiência para falar. Você está reproduzindo o que os outros dizem. Então, é isso. O pastor ele não pode se dar esse luxo. O pastor é o mesmo presbítero. O presbítero na Bíblia é o pastor, entendeu? Então, o que acontece? Quando foi criado o diaconato, por exemplo, foi criado exatamente para que ele não... As demandas da igreja não assoberbassem o pastor, o presbítero, que estava voltado para o quê? O conhecimento da palavra e o ensino da palavra. Então, o diaconato foi criado para que os diáconos servissem às mesas, cuidassem das pessoas, dos órfãos, das viúvas, eles que fariam visitas, cuidariam das pessoas, enquanto o presbitério estava voltado para quê? Para o conhecimento e ensino da palavra, para cuidar das pessoas nesse âmbito emocional e espiritual. Então, essa é a intenção da criação do diaconato, entendeu? Então, foi criado para isso. Então, o presbítero ele não pode se dar o luxo de não, né, ser um pastor, um líder. Você tem que estudar, tem que cuidar de pessoas. E isso vai te ajudar muito, é o que vai fazer muito. É buscar quem é pessoa que milita nessa área. Deixa eu sentar com essa pessoa. Vale a pena. Aí vale a pena você pagar uma consultoria com alguém que, por exemplo, cara, eu vou pagar uma consultoria com alguém que já tem experiência, bagagem, lida com pessoas mesmo. Não é o cara que decorou um conhecimento. Paulo até fala desses caras, eu acho... tem as pessoas... Tem muita informação, mas nunca conhece nada. Paulo fala isso quando escreve a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, ele fala, eles têm depois eu vou ver, ele fala exatamente, essa pessoa tem muita informação, mas nunca conhece nada. A pessoa tá lá passando informação, mas nunca conhece nada, por quê? Porque não tem experiência. Dudu, teve um tempo que eu escuto, eu vou falar agora não sei ao certo, né? Eu escutei você conversando com a Sara assim por alto. Tu estava instruindo alguns pastores sobre escuta qualificada. Ah, sim. Eu tenho um curso sobre isso. Eu tenho material, eu fiz um cursozinho bem simples, porque como eu estava atendendo muita demanda de gente de igreja, tanto no meu consultório particular, como também na igreja, lá no Tempo Central, na clínica, né, no espaço psicoterapêutico Esperança, que é o nome lá. E aí eu estava tendo uma demanda enorme e coisas que eram mais pastorais mesmo, não eram nem questões da psicologia mesmo, né? Então eu digo assim, cara, deixa eu tentar trazer uma luz aqui para esses pastores. Então, eu criei um curso chamado Escuta Qualificada para Pastores e Líderes, que é exatamente dá para um pastor técnicas, informação para quê? Para que ele possa identificar a situação da sua ovelha. Mas será que esse problema aqui é um problema da psicologia? Será que eu não estou mandando para a psicologia um problema que é meu? Que é pastoral, que eu tenho que sentar e resolver? E passar para ele, como é que eu vou resolver esse problema que é meu? Que não é do psicólogo. Porque o que acontece? Tem pastores enviando ovelhas, sabe para onde? Para psiquiatras. E o psiquiatra, muitas vezes, infelizmente, alguns psiquiatras e até psicólogos, eles eles têm uma consulta ali de 30 minutos e já mete remédio. O psicólogo não passa remédio, né? Mas o psiquiatra vai e a pessoa está tomando remédio sem ter nenhum problema. Porque o pastor não teve uma escuta. Ele simplesmente, está acontecendo isso. E então isso é uma coisa que não é a minha área, é psicologia, psiquiatria, não, procura um psiquiatra. Tem muito psiquiatra cristão, procura ele. Aí o cara chega no psiquiatra, né, e mete remédio. Então a escuta qualificada, pelo menos um pouco de entendimento para quê? Para eu perceber qual é a demanda dessa pessoa e de que maneira ela pode, né, ser ajudada. Então, tipo assim,
o curso tem essa pegada aí. A gente fez ano passado, vamos fazer esse ano, entendeu? Trazendo exatamente essa pegada aí para que as pessoas saibam pelo menos entender. E foi incrível porque no curso tinha empresário, porque o empresário ele também precisa dessa, porque ele é um líder na empresa. Então, às vezes, ele tem um funcionário incrível e às vezes ele vai perder aquele funcionário incrível porque ele não soube como lidar com a realidade. E eu vou dizer uma coisa pra ti, você ter funcionário hoje, bom, você não joga fora não, porque você não acha mais. A luta é grande. Você achar hoje um funcionário bom, que trabalhe mesmo, que hoje você tem muita gente querendo emprego, não querendo trabalhar, querendo emprego. Entendeu? E existe uma diferença. Aí, quando você acha um cara que trabalha, cara, investe nele. A Sara trabalha numa empresa há muitos anos e ela teve uma época que ela ficou doente, ela falou pra patroa dela, disse, olha, eu acho que é bom você me dar as contas, porque eu acho que eu não vou dar conta. Ela disse, nunca. Aí a patroa pagou psicólogo, tudo. Vá não, o tempo que você precisar. Como é que você vai jogar um funcionário bom fora? Só se você... Aí você é prejuízo enorme. Hoje o que mais está derrubando muita empresa é a rotatividade de funcionário. Uma semana é um, outra semana é outra, e você é pancada, gastando dinheiro. Porque para demitir você gasta, entendeu? Você não só chega e manda o cara embora, você vai pagar meio muita coisa. Então é caro demitir um funcionário. Então aí eu fiquei olhando, por isso que eu saquei, o cara empresário sacou isso assim. Eu fiquei olhando, o cara esperto, ele foi lá pegar a linguagem para poder segurar funcionário. E isso é perfeito. Então, pais, patrões, líderes de igreja, pastores, todos participaram dessa primeira edição. Eu vou para a segunda edição agora esse ano, se Deus quiser, para ver se a gente consegue atingir mais pessoas. Ok. Dudu, finalizando, se nesse momento esse microfone aqui tivesse o mundo inteiro te ouvindo e você pudesse dizer alguma coisa, o que você diria? É muita responsabilidade. A intenção é essa. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. O mundo inteiro, a única coisa que pode salvar o mundo inteiro é Deus. Então eu vou dizer o que eu diria pra você: ame a Deus e ame a sua palavra. Cara, se você conseguir amar a Deus e amar a palavra, você vai viver uma experiência de vida tão gigante que você vai ficar impressionado. E eu digo isso baseado na leitura de mundo hoje que eu vejo. Os caras querem ganhar dinheiro, eles vão pra Bíblia, né? Exato. É engraçado, né? Porque lá tem os fundamentos, todos os princípios. Imagina que Deus criou a humanidade, criou tudo. Então, na palavra dele está exatamente um manual pro cara tocar tudo. Então, cara, se você pegar a Bíblia e não ler com a mentalidade dessa galera de hoje, mas ler como ela é de fato, cara, você vai ter a vida mais incrível do mundo. Casamento mais incrível do mundo. Você vai ser o melhor funcionário do mundo. Você vai tudo, porque lá tá, se você ler ela com entendimento, ela salva a sua vida. Tá escrito ali, é um negócio incrível. Incrível. Então, ame a Deus e ame a sua palavra. Cara, tua vida é outra. Eu digo por mim mesmo e pela leitura de mundo que eu tenho. Entendeu? Foi depois do meu contato com a Bíblia, com a palavra. A minha vida é outra. É outra. Consigo retroagir mais. Sabe? Nada é impossível pra mim, tu acredita? Nada. Eu tenho isso, é claro que isso vem da minha família, mas também da palavra. Sou um cara negro, curto, pobre, né? Então, tipo, Tudo certo pra dar errado. tem tudo certo pra dar errado, né? Mas, tipo assim, eu sou um cara pleno. Sendo, pra mim, nada é impossível. Eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou lá e faço, entendeu? E você sabe quem que me deu isso? A palavra. A palavra de Deus me dá essa capacidade. É por isso que eu não enxergo. Eu fico olhando os caras falando de racismo. E eu fico olhando e dizendo assim, mas como é que é esse racismo aí? Eu fui pobre, né? A vida inteira e tal. E eu nunca... Se eu sofri o racismo, eu nem vi. Pode ser que alguém tenha me discriminado, mas eu não cheguei a ver.
Porque a minha visão, a minha frequência tá em outro lugar, entendeu? E aí, tipo assim, o problema, inclusive, eu vou dar uma coisa que é interessante, Deus falou comigo na Bíblia que eu acho interessante. O problema, exatamente da ansiedade e depressão, é porque o indivíduo ele se volta para si mesmo. Ele começa a enxergar a dor dele mais do que ele enxerga o mundo. Ele se coloca no centro. Então, por isso que o humanismo, o autoconhecimento demais é um perigo. Porque você fica tão voltado para você que você enxerga a sua dor, você só enxerga seus pensamentos disfuncionais. Você só enxerga você. A dor do outro para você nem se compara. Você simplesmente está usando a sua. É porque tu viu a minha, é porque tu não sabe o que eu tô passando. Vira aquela disputa de desgraça. Tu tá entendendo? Então, tipo assim, esse caminho que as pessoas seguiram é exatamente porque elas se afastaram de Deus e das pessoas. Aí lascou a vida do ser humano. Então, se você amar a palavra, você vai ficar impressionado. Isso aí tem na Bíblia. É só, sei lá, fazer a festa, né? E viver a melhor vida que você puder viver, que é o que eu tô fazendo. Muito bom. Dudu, foi muito bom te receber aqui. Visitem, sigam o Dudu nas redes sociais, tá, pessoal? Eu tenho uma... que merda. Desculpa. É porque... O cara tá xingando aqui. É porque... é culpa minha. Na frente do pastor. É porque eu não... é bom que já confessa logo, já arrepende logo. Eu tenho uma história aí com o Dudu, não sei se isso é bom pra ele ou não. Não sei se isso é bom pra ele ou não. Mas eu caminhei um tempo com ele e é uma pessoa que eu pude conhecer de perto, que eu admiro muito, que eu respeito muito. E estou muito feliz por ele estar aqui nessa mesa. Queria dizer que ele fez muita diferença na minha vida, ainda faz. Que bom. Quando eu comecei a pensar no Ark Podcast, ele foi uma das pessoas que eu conversei e falei, tô pensando nisso aqui. Cara, tu tem identidade de comunicador e tal, não sei o que, vai fundo. Aí cada passo que eu comprei as espumas que estão aqui, que estão ali atrás, vocês devem ter visto na câmera dele. Aí eu mostrei pra ele tudo e fui montando. E aí hoje a gente inclusive gravamos um curso de casais dele e da esposa dele, que em breve vai estar aqui com a gente também, pra gente bater um papo nós 3 ou nós 4. Que agora minha esposa está meio profundada também. Sim. Minha senhora? Nós fizemos o curso, né? Nós fizemos como recém-casados e fez uma diferença muito grande no nosso casamento. E já assistimos ele umas 4 vezes de novo, porque a gente está editando. Mas queria dizer que é um homem de Deus, assim, de fato, eu posso dizer isso dele. Que não só me ajudou, mas ajudou muitas pessoas também. Ele tem um caminhar pastoral legítimo, assim, literalmente ele entrega o tempo, ele entrega o conhecimento, tudo para que a gente possa caminhar bem. Ele não pode falar isso dele, mas eu posso. Então, eu posso falar isso. Então, é isso, Dudu. Muito obrigado, tá bom? Lá no começo, eu esqueci de pedir o Pix, tá bom? Então, não. Pede o Pix, né? Tem que pedir o Pix, não tem isso não. Vai lá no começo, vai estar passando de novo, mas agora vai estar passando o Pix para você ajudar o Ark Podcast a crescer. Queria agradecer a todo mundo que já ajudou. Teve gente que deu R$100, teve gente que deu R$20, teve gente que deu R$10. Gente, qualquer valor ajude o Ark Podcast a crescer. Quando a gente puder melhorar, a gente vai criar uma área de membros aqui no YouTube mesmo para ver se faz algum conteúdo exclusivo, para aceitar sugestões de quem a gente traz ou coisa do tipo, para valer o que você pode investir aí na gente, tá bom? É verdade. Além disso... acho que é só isso, né? Voltamos semanalmente, toda sexta-feira vai sair um programa, já temos uma lista aí de 3 convidados além do Dudu, e a gente vai aumentando essa lista em nome de Jesus. Próximo programa, fala sobre o próximo programa? Fala. Vou receber aqui um crítico de cinema, que também é missionário, que também é professor de História da Arte e que não é de Imperatriz. Rapaz. Mas eu quero conversar com ele sobre como filme, arte e Deus estão... Não é um podcast cristão, mas Deus está passando por aqui toda hora. Crente segue a gente. Impressionante. Mas, pessoal, é isso. Até o próximo programa. Valeu. Prontinho?